Você também encontra o link dos estudos no seu aplicativo do Church Center, lá na aba Grupos da Escola Dominical, na classe de adultos, na aba Resources, você vai encontrar tanto os slides como também os áudios das nossas aulas. Então, se você quiser ter o seu bacharelado em sofonias, é só você acompanhar todos os estudos, que depois você vai dar aula para nós. Amém? Nossa, misericórdia, né? Meu Deus do céu. Cadê os professores em ascensão? Seja bem-vindo mais uma vez. Você estava aqui conosco no ano passado, né? É um prazer tê-lo aqui, viu? Eu vejo que você é uma pessoa mais jovem. Se você quiser ficar na classe de jovens também, temos essa possibilidade, tá? Todos encontraram, irmãos? Sofonias 2? Amém? Então, versículo 4 ao versículo 7 diz assim. Na verdade, vamos ler todo, né? Só para a gente não perder o contexto. Aí o capítulo 2, versículo 1 ao 7, que diz assim. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Então, até aqui estudamos domingo passado. Agora o texto desse dia diz assim. Porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens com refúgios para pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhes mudará a sorte. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Deus querido, nós queremos te agradecer por mais um dia que nós nos achegamos a este lugar para adorar, para aprender mais da palavra do Senhor, e queremos ser alvos, ó Deus, do teu ensino. Queremos que o Senhor, Deus, direcione a nossa mente, queremos que o Senhor apacente o nosso coração, queremos que a nossa vida, Deus, seja transformada por tudo aquilo que, ó Deus, aprenderemos em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa nos dar entendimento desse profeta, para que, ó Deus, nos nossos dias, nesses últimos dias que vivemos, a mensagem de Sofonias possa soar tão alta, ó Deus, que nos faça verdadeiramente voltar para o Senhor em arrependimento, esperando o grande dia da ira do Senhor, certos de que em Jesus somos justificados, somos inocentados, somos amparados eternamente pelo Senhor. Ó Deus, que essa palavra possa nos abençoar nessa manhã, para a glória do teu nome. Amém. Muito bem, queridos, então vamos relembrar qual é o tema do nosso estudo? Profecia de julgamento contra... Depois de nós vermos o julgamento sobre Judá e esmiuçarmos mais aquela questão do dia do Senhor, você não deve esquecer, meu irmão, que toda profecia contra as nações que virão após são profecias que são dadas às nações vizinhas, mas que têm o conceito de ensinar o povo de Deus. Ok? Claro, que todos eles serão alvos do juízo. Mas cada uma dessas nações tem os seus deuses, meu irmão. Não importa se o Deus de Israel está profetizando alguma coisa contra eles. Para eles essa mensagem é vazia. Mas para Judá não. Judá precisa estar certa que o juízo vem sobre ela por causa dos seus pecados. Judá precisa estar certa que o juízo virá sobre as nações que muitas vezes se levantaram contra o povo de Deus, porque Deus não deixa o culpado impune. E é isso que Deus está falando aqui. Ele está dizendo, Judá, preste atenção, meu juízo vem sobre vocês, o meu juízo também vem sobre Canaã, e vocês precisam aprender com isso. Então é isso que Deus está dizendo. Então nós começamos aqui no domingo passado, e falamos sobre algumas questões importantes que nós não podemos esquecer. E a primeira delas é que o juízo de Deus ele vai ampliando, né? Ele começa do centro
e vai se expandindo até alcançar aquela circunvizinhança de Judá. É como se Deus dissesse para o povo, não importa se você vai para o norte, se você vai para o sul, se você vai para o leste, para o oeste, porque onde quer que você queira ir, o meu juízo estará lá. Então Deus está dizendo que o juízo é inescapável. E para dizer isso, ele cita o nome daquelas regiões circunvizinhas que são citadas pelo profeta Sofonias. E eu coloquei aqui a Filístia, que é a Canaã, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria. Todas as cidades representam os 4 pontos cardeais que temos: norte, leste, oeste e sul. Então Deus está dizendo isso, irmão. Essa é uma expressão apocalíptica muito usada, inclusive, no livro de Apocalipse. Você vai encontrar, por exemplo, algumas expressões que apontam os 4 cantos da terra, os 4 ventos. Já reparou isso? O que Deus está querendo dizer? A mesma coisa, sempre. A linguagem é essa. Não há como fugir. A ideia de 4 é a ideia por todos os lados. Ok? Então nunca esqueça isso. Na expressão do salmista, né? Para onde me ausentarei, portanto, do teu espírito? Se subo aos céus, vai estar. Se desço, vai estar. Meu irmão, Deus está em todo o lugar. Não temos como escapar. É claro que eu e você somos como Adão. A gente acha que esconder atrás das folhas a gente vai conseguir êxito, não é verdade? Ou da pilastra. Bem colocado, Jaqueline, viu? É Deus, fala Deus, entendeu? É isso aí, mas não tem como esconder, ok? Não da presença do Senhor. Então, meu querido, nós percebemos que esse julgamento que virá sobre Judá, ele começa a se ampliar agora para o litoral, começa a se ampliar para o lado oeste da nação. E qual é o lado oeste da nação? Esse litoral. É a terra da Filístia, é a terra de Canaã, é a terra dos filisteus. Os filisteus que a gente costuma ler na Bíblia, talvez em toda a página tem os filisteus lá, né? Vai te contar lugar. Então os filisteus estão ali. Essa é a terra dos filisteus. Então, de Judá, Deus vai para o oeste, aponta a sua mão para o oeste e diz: o meu juízo alcançará o litoral. E nós que estávamos aqui no domingo passado, vimos que a primeira parte desse texto relacionado a esse oeste, ela aponta para o quê? Um chamado ao arrependimento. Então Deus está falando com o seu povo através do profeta Sofonias e está dizendo: povo de Judá, o meu juízo vem sobre vocês. O meu juízo vem sobre Canaã por causa dos seus pecados. Mas mesmo que o juízo seja certo, inevitável e iminente, Deus continua chamando o povo ao arrependimento. Então você vê que o profeta lança mão de expressões de arrependimento. Eu coloquei e expliquei essas expressões: concentra-te, examina-te e não tens pudor, uma nação que não tem vergonha, uma nação que é vista por Deus como inútil, palha sobre palha. Nós vimos que Deus ele fala da misericórdia ante o arrependimento, porque ele repete 3 vezes a expressão, né? Ele fala que o decreto já está pronto. O decreto já está o quê? Assinado, está decretado. Se está decretado, vai acontecer. Mas o que Deus faz? Ele, através do profeta, ele anuncia a mensagem, chama o arrependimento, ele diz: faça isso antes que. Então, isso, meu irmão, é o que nós fazemos aqui todo domingo. Nós estamos esperando o dia do Senhor, a volta de Jesus. E quanto esperamos, nós pregamos o Evangelho. Anunciamos o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí, meu querido irmão, a grande pergunta que nós fazemos é: as pessoas estão respondendo a isso? Né? Porque toda pregação é a misericórdia de Deus ao coração do homem. Toda pregação é Deus sendo misericordioso, porque ele ainda não voltou. Ele ainda está anunciando, ele ainda está falando que o dia vem. E muitos ainda não responderam. Então, antes que. E Deus falou das atitudes de arrependimento que ele espera. Na figura do profeta Sofonias, do profeta Isaías, na figura do profeta Amós, no próprio Senhor Jesus, até mesmo no apóstolo Paulo, mesmo nos Salmos, nós sempre encontramos a expressão: buscai ao Senhor. E como ideia interessante, enquanto se pode achar. Essa é uma expressão muito importante. Você ainda pode encontrar o Senhor.
A Bíblia está na sua mão. A igreja prega o evangelho livremente. Você pode ir nos cultos presencialmente, você pode ligar uma televisão, acessar uma internet, em todo lugar a pregação da palavra está sendo realizada. E, meu querido irmão, é tempo de buscar ao Senhor, enquanto Ele está perto. Cumprir o juízo, cumprir os seus mandamentos, cumprir a sua palavra. Foi isso que nós falamos aqui domingo passado. E hoje, meus irmãos, nós vamos para a segunda parte. Se a primeira parte é um chamado ao arrependimento, qual é a segunda? A segunda é uma advertência de juízo. Então Deus fala do arrependimento, mas ele inicia com uma expressãozinha, né? Qual é a expressão? Por quê? Você vê que no versículo 3, até o versículo 3, nós estamos falando de quê? De um chamado ao arrependimento. E o versículo 4 começa com: por quê? É Deus dizendo: por que eu estou chamando vocês ao arrependimento? Por quê? E ele começa a descrever o porquê. Esse porquê, meu querido irmão, demonstra para nós Deus ensinando o seu povo que o juízo sobre eles e sobre as nações vizinhas deveriam inspirá-los a andar em quê? Retidão. Essa é a minha mensagem em todos esses estudos, será até o final, com certeza. Por quê? Eu pego o profeta Sofonias, eu estudo o profeta Sofonias, eu transmito o profeta Sofonias, e o que nós aguardamos da igreja? Que a igreja, inspirada pelo que ela entende do profeta, da mensagem do profeta, ela ande em retidão, ande em santidade de vida com Deus, porque assim como foi nos dias de Sofonias, será nos últimos dias. Deu para entender, irmão? Por isso que Deus está dizendo, por quê? E ele começa a descrever, portanto, esse juízo, quando ele demonstra as expressões que revelam esse juízo. E quais são elas? Observe. Ele disse, ai. Ele falou desamparada. Ele falou deserta. Ele falou expulsa. Ele falou desarraigada. São essas as palavras que Sofonias utiliza para descrever o juízo sobre Canaã. A advertência está aí. E a advertência começa pela palavra ai. Que para você, meu irmão, é uma interjeição de dor, né? Não é verdade? Ontem eu senti muita dor no trabalho, inclusive. Muita dor, porque me deram um caminhão. Meu caminhão estragou, irmãos. Imagina você lotar o seu caminhão, organizar o seu caminhão, e quando você bate a chave, o caminhão não liga. Já é dolorido, não é? Já dói, não dói? Mas dói na alma. Mas depois doeu no corpo, porque me deram um caminhão que o assento dele estava todo arrebentado e as molas estavam para fora, sabe? E eu sentava naquele negócio horas e horas. Você sabe como é que é, né, meu cara? Brasil de Deus, você não tem um ataque mais tarde. É Deus falando no meu coração, porque hoje eu falaria de quê? Ai. Para eu falar com mais intensidade. Jesus. Ai. O que é ai, irmãos? Para você é uma expressão de dor. Mas na Bíblia é uma expressão profética. Uma expressão profética de quê? Que fala de juízo, que fala de lamento. Então não importa, meu irmão, se você está no contexto veterotestamentário, entre os profetas, você vê que o próprio profeta Isaías, ele usa muito ai de vocês, e você percebe que também no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele vai utilizar profeticamente o mesmo termo. Quando ele diz, ai de vós, fariseus, ai de vós, escribas, ai de vós, que faz isso, que faz aquilo, que não faz isso, que não faz aquilo. Porque essa expressão é extremamente bem conhecida dos judeus, porque é uma expressão de juízo e de lamento. Então, Sofonias não é diferente, irmão. Ele vai usar justamente essa expressão aqui no versículo 5. Ai dos habitantes do litoral. Ai dos habitantes de Canaã. Ai dos filisteus. Por quê? Porque o juízo é iminente. Ele vem. Ele é chegado. Então, depois de falar essa expressão ai, eu coloquei 2 textos aí, Amós 5,18 e Jeremias 4,13. Principalmente esse Jeremias 4,13. Quem achar, lê primeiro Jeremias 4,13, que é
Eu acho que é mais interessante para o contexto aqui. Mas existem inúmeras outras citações, meu irmão, para apontar esse caráter profético do Ai. Você vai encontrar em toda a Bíblia. Quem irá? Lê bem forte. Vai lá, Lu. Eis ai que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Muito bem. Só o primeiro não é ai, é aí, né? Eis aí, né? Que sobe quem? O destruidor. Quem é o destruidor? É Jeremias. E Jeremias está nesse contexto, irmão. Quem é o destruidor? É o Império Babilônico. Ele está vindo. Então, eis que vem o destruidor como nuvens, linguagem apocalíptica. Seus carros como tempestade, seus cavalos são mais ligeiros. E aí, meu irmão, quando se percebe que o juiz está chegando, quando os cavalos babilônicos estão chegando, quando o exército babilônico está chegando, o que se diz? Estamos? Perdidos, arruinados. Acabou. Talvez é aquela expressão que nós meditamos aqui já também, né? Lá na porta do peixe, lembra? Os sons, os ruídos, os brados, como de animais. À medida que o exército vai chegando, vai trazendo dor, e aqueles que ainda estão vendo de longe o exército chegar, já choram, já lamentam, porque o fim está próximo. Expressão de juízo. A segunda expressão de juízo, meu querido irmão, a segunda parte, né? Então, o ai é algo exclusivo. Mas depois ele fala desamparada, deserta, expulsa, desarraigada, 4 expressões que são relacionadas às cidades filisteias já mencionadas, e ele mostra aqui o quê? Um impacto acumulativo, né? Porque veja, nós estamos falando do litoral. Deus poderia dizer que todo o litoral seria desamparado, já está bom, né? Mas não, Deus fala que todo o litoral será desamparado, ficará deserto, ficará expulso, será desarraigado. É como se Deus dissesse, virá dor sobre dor, virá impacto sobre impacto, virá juízo sobre juízo. Isso sobre todas as cidades mencionadas, portanto, sobre todo o litoral, não há como escapar. E para que você possa compreender, o que é desamparada, né? A ideia é de abandonar. Significa, nessa cidade não haverá mais ninguém. Nessa cidade não haverá mais ninguém. Coloquei o texto de Jeremias e o texto de Isaías, porque essa é uma profecia que é retomada via de regra. Talvez você pense assim, mas como assim não sobrará mais ninguém? É claro que vai sobrar alguém. Claro, irmão, sempre sobra alguém, né? Sempre tem alguém em algum lugar. Quando Deus fala que vai destruir tudo, não quer dizer que ele vai destruir tudo, né? Mas que o juízo chegará de uma forma grandiosa. Mas sempre tem um ou outro ali, e isso acontece também com Israel na figura do remanescente, né? Então você vê que ele diz desamparado. Então a maioria, ou como as pessoas gostam de enfatizar, a grande maioria das pessoas será abandonada, serão retiradas da cidade. Isso significa desamparado. Depois fala que ela ficará deserta. A ideia é uma ideia de mudança de cenário. E se você já leu o livro de Lamentações, você deve entender isso. Por quê? O que era glorioso em Israel, irmão? O que era glorioso em Jerusalém? O templo de Salomão. Se tinha uma coisa que era grandiosa, era isso. Aí você pega, por exemplo, o profeta Ageu, e quando o profeta Ageu fala da reconstrução do templo, quando o templo começa ali a ser reconstruído, os anciãos, aqueles que tinham uma lembrança, uma imagem daquela glória da primeira casa, quando vem a reconstrução, o que eles falam? Como é que eles ficam? Eles lamentam, porque a glória dessa reedificação não é comparada ao que era antes. Eles ficam lá. E outras questões que acontecem no livro. Há uma mudança abrupta do cenário, porque essa área, a região de Israel, de Jerusalém, está totalmente destruída. Os muros estão derribados, o templo foi saqueado, derribado, queimado. Você lembra daquele filminho que eu coloquei aqui, né? Enquanto Jeremias profetiza, está tudo destruído. E ele começa a descrever no livro de Lamentações isso. Se você vê a construção do templo de Salomão, leia a construção do templo de Salomão e a reação das pessoas frente ao templo de Salomão.
como o templo era visto, e você vê a literatura de Jeremias em Lamentações, percebendo a destruição, o que você tem? Uma mudança drástica de cenário. E isso causa o quê? Lamento. Não há nada pior, meu irmão, de que você viver uma circunstância imaginando que você já teve um tempo melhor. Porque você pensa assim, nossa, eu já tive tão bem, já foi tão maravilhoso, né? Já foi tão especial e hoje eu estou aqui nessa situação, você lamenta, né? Você lamenta. É o que estava acontecendo aqui, uma mudança de cenário. E aí pensando em Canaã, né? Toda a organização estrutural daquela cidade será mudada. Todo o seu cenário conhecido será mudado. E aí diz o texto, né? Sofonias 2:6. Esse litoral será transformado em quê? Em quê, gente? Pastagem. É claro que as proporções não são as mesmas, ainda que temporalmente poderíamos dizer que sim. Mas imagine Deus falando que Deus transformará Boston em pastagens. Como é que você se impactaria com isso? Porque você vê a estrutura de Boston, né? Você vê todos os túneis, você vê todos os arranha-céus, você vê todas as ruas, você vê todo o entorno de Boston, você fica assim, nossa, que cidade, que lugar. E Deus fala, transformarei tudo em pastagem. O que Deus está dizendo, meu irmão? Que vai haver uma mudança estrutural tão forte que a Boston que você conhece já não haverá mais. Não é que vai ficar sem ninguém, tipo assim, uma cidade lá daquele filme A Lenda, né? Will Smith em Nova York sem ninguém. Não. Apesar que com o tempo vai deteriorando tudo, né? Mas uma mudança estrutural vai acontecer. A terceira expressão, será expulsa ao meio-dia. A ideia é ser lançado fora, ser atirado fora. Ideia de expulso. E aí você vai perceber o seguinte, que existem pelo menos 3 interpretações para essa expressão, irmão. As 3 se encaixam, as 3 você vai encontrar fundamentos bíblicos, e talvez o profeta queira falar das 3. Talvez ele usou justamente o que quer falar as 3, né? Mas eu prefiro uma das 3. E qual é as 3? Deus está dizendo que uma das cidades de Canaã será expulsa ao meio-dia. Primeiro, ele está dizendo que o exército chegará ao meio-dia. Por quê? Porque é a hora que os soldados saem para guerra. As horas mais frescas do dia. Quando falo meio-dia, na perspectiva do judeu, nós estamos falando das horas mais pela manhã. Ok? Qual que é a hora melhor para poder jogar bola, né? Pode ser um horário que está todo mundo acordado, né? Não, essa é a primeira. Essa que eu falei primeiro. Segunda, havia no conceito de Judá um tempo ansioso. Um tempo ocioso. Também ansioso, mas é ocioso no caso. O tempo ocioso. Se você já foi na Itália, alguém aqui já foi na Itália? Já foi na Itália? A Keila é chique, né? Já foi na Itália. Os italianos têm um costume interessante, né? Já repararam que eles têm uma hora que eles dormem? É espanhol também, né? Espanhol. Gente, não tem o chazinho lá de Londres? Não tem o chá da Cif? Pois é. Os espanhóis, por exemplo, têm essa ideia do sono. Tem um horário, não me lembro o horário, mas tem um horário. Eu não sei lá qual que é. Mas é o seguinte, se você resolver sair da sua casa para ir na padaria, no supermercado, seja lá onde for, naquele horário de ociosidade, onde eles descansam, você não vai encontrar nada aberto. Tá tudo, mas não é feriado, meu irmão. É tempo ocioso, ok? Tempo de descanso. É bom. É bom. E claro, no contexto aqui, irmão, havia também esse tempo ocioso. Qual é o tempo ocioso? Esse período do meio-dia. Lá no seminário a gente chamava de pastoral. Por quê? A gente almoçava, ia para o quarto e fazia pastoral. Entendeu? É esse tempo ocioso onde você dá uma descansada, né?
E, e isso está na Bíblia também registrado, que as pessoas descansavam nesse horário do meio-dia. E a terceira é que Deus está dizendo que até o meio-dia será tudo destruído. Qual que você prefere? 1, 2 ou 3? Não importa, irmão. As 3 são juízos. As 3 são juízos. Talvez o profeta esteja falando das 3. Ele está dizendo que o exército vem nas horas mais da manhã, que esse exército virá quando ninguém está esperando, na hora ociosa, e que até o meio-dia vai tudo acabar. Talvez. Mas não importa. Agora, eu prefiro pensar na ociosidade. Por quê? Porque está de conformidade com o ensino do Novo Testamento. O que o ensino do Novo Testamento fala sobre o dia do Senhor? Que o dia do Senhor vem quando ninguém está esperando, né? Quando não percebeis, o Senhor vem. A figura é do ladrão, né? Porque se você soubesse que hora que o ladrão iria na sua casa, o que você faria? Mas você não sabe. Então, quando você estiver desapercebido, o dia do Senhor chegou. Mas não importa, irmão. Os exegetas aí vão ficar nas 3. As 3 podem caber, você pode escolher uma, fica à vontade e está tudo na bênção. A ideia é que há uma advertência de juízo severo aqui nessa expressão, expulso ao meio-dia. E a quarta, desarraigada, significa arrancada. Essa palavra tem relacionado aí com a cidade de Ecrom, né? É interessante, porque a cidade de Ecrom significa o quê? Arrancada pelas raízes. Então Deus está fazendo um trocadilho. Se alguém algum dia falar para você assim, perguntar, Deus faz trocadilhos? Você pode dizer, sim. Ok? Deus faz trocadilhos. O que é um trocadilho? Usar uma palavra que tem alguma coisa, uma simbologia, ou um som, ou um paralelismo, alguma coisa assim. O que eu estou falando para os irmãos aqui, irmão, eu estou traduzindo figuras de linguagem hebraica, ok? Para não ficar falando os termos aqui mais complexos. Mas Deus, ele usa trocadilhos. E por que ele está falando isso? Ecrom significa aquela que é arrancada das raízes. Porque Ecrom, a cidade filisteia de Ecrom, ela tem no seu nome a ideia de imigração. Porque os filisteus não habitaram desde sempre na região de Canaã. Daqui a pouco eu vou falar por quê. Eles imigraram para Canaã. Então a cidade de Ecrom, ela tem no seu nome essa ideia de imigração, de alguém que veio de outro lugar, que foi arrancado das suas raízes. E aí Deus fala que Ecrom, para falar que o juízo vem sobre Ecrom, o que ele diz? Que ela será o quê? Desarraigada. Será o quê? Arrancada das suas raízes. Na primeira vez, a ideia era migratória. Sai da sua nação, da sua região primária e vai para outra. Mas agora Deus está dizendo que será arrancado deste lugar para o juízo, para a destruição. Então veja que Deus está fazendo o quê? Um trocadilho. Assim como Ecrom saiu da sua cidade ou da sua região para uma outra região, migrou, assim vocês também vão migrar. Mas vão migrar daqui para o juízo. Desarraigada. Né? Interessante. Porque essa é a mesma expressão que aparece em Provérbios 10:31, quando fala da língua. E, cara, fala da língua... Fugiu a palavra, Jesus. Língua, não é fraudulenta. É por aí. Língua pecadora. Língua pecadora. Oi? É por aí. Tá tudo junto. Tudo junto. Mas o que fala da língua perversa? Fala que ela será desarraigada. Agora pense na sua língua desarraigada. O que quer dizer? O que quer dizer, irmão? Que tirada. Vai ser arrancada. Arrancada. Entendeu? A ideia dessa palavra é a ideia de ser o quê? Arrancado. Então o que Deus está dizendo? Que aquele que tem uma língua enganadora, perversa, maldosa, e você vê que essa é uma das coisas que Deus abomina, vamos deixar claro isso aqui, né? Vamos lembrar. O que Deus está dizendo? Ele vai o quê? Arrancar. Aí o que você faz? Dizer, nossa, mas Deus é violento. A expressão de juízo. Ok? Então, essas são as expressões de juízo que aparecem aqui no texto. E essas expressões de juízo, elas estão relacionadas a quem? As cidades de
Canaã. Então, nessa advertência, as expressões de juízo estão ligadas a quem? Aos denunciados no juízo. E quem são os denunciados? Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom, Litoral, Quereitas e Canaã. Você precisa saber isso tudo aí, irmão, para você entender essa advertência de juízo de Sofonias. E aí eu quero fazer a seguinte pergunta para os irmãos, né? Você sabe, meu querido, que desde os dias de Josué, você pega Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate. 5 cidades formavam a pentápole filisteia. O que é uma pentápole? Um conjunto de 5 cidades que dominam o conjunto da nação. Se eu fosse, de repente, pensar numa pentápole brasileira, quem que eu poderia citar, né? Talvez citasse São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, talvez, quem sabe Curitiba, não sei. Mas é difícil. Mas se você pensasse, se estivesse lá do lado de Josué, se você estivesse do lado de Josué e falasse, Josué, me diz aí, quais são as 5 principais cidades de Canaã que têm os seus príncipes e que nós vamos agora encarar ao adentrar Canaã? Ele vai dizer para você, ele vai dizer Gaza, ele vai dizer Asdod, ele vai dizer Asquelon, ele vai dizer Ecrom, ele vai dizer Gate. Desde os dias de Josué. Então nós estamos falando, meu irmão, que entre 700 e 900 anos antes de Sofonias, essas 5 cidades já estavam lá. Quanto tempo o Brasil foi descoberto? 500 anos, né? Arredondando. 500 anos. Eu estou dizendo para você que as 5 cidades mais poderosas dos filisteus existiam já num período de 700 a 900 antes de Sofonias, meu irmão. Você compreende isso? O que eu quero dizer? Que essas cidades já tinham uma organização. Essas cidades já tinham um poderio. Essas cidades já eram grandes cidades. Se você pega o primeiro livro de Samuel, meu irmão, até o livro de Crônicas, você vai encontrar essas cidades o tempo todo nos relacionamentos com os reis de Israel e de Judá, porque dali provinham príncipes, dali provinham guerreiros, dali provinham exércitos, as batalhas eram constantes, eram cidades muitas vezes temidas pelos israelitas, dada o seu poder. Então eu quero que você separe aquele grupo ali, ó, Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate, que não está ali como 5. E você vai separar Litoral, Quereitas e Canaã. Porque Litoral, Quereitas e Canaã é a mesma coisa. Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate é essa pentápole filisteia, as 5 cidades que dominam Canaã, que dominam a Filístia. E aí, para você compreender, eu coloquei o mapa aqui, ó. Tá todo mundo vendo? Se não estiver vendo, é porque eu pedi para você vir mais para frente, né? Da próxima vez você vem mais para frente para você enxergar melhor. Mas eu vou te ajudar, ó. Vou botar ali, ó, a setinha. Viu a setinha? Tá vendo a setinha? Tá vendo ali? O que é aquilo ali? Gaza. Aí você vai falar assim, pastor, nunca ouvi falar desse negócio. Quem diz isso? É aquele que nasce de jornal. Porque todo jornal tem alguém falando. Na faixa de Gaza, não sei o quê. Na faixa de Gaza, já viu isso? Então, onde é a faixa de Gaza? É justamente ali, ok? É essa pequena porção de terra no litoral oeste de Jerusalém. Você tem Gaza, depois você tem o quê? Asquelon. Asquelon, um pouco para cima. Depois você tem o quê? Asdod. Depois você tem o quê? Ecrom. E depois você tem o quê? Gate. Essas são as 5 cidades. Você percebe o quê? Você que já está começando a compreender linguagem profética. Olha aqui comigo. Olha aqui comigo. Preste atenção. Deus está dizendo que o juízo vem sobre todo mundo quando ele fala que vem de Judá para os 4 cantos, não é verdade? E agora Deus está dizendo que o juízo vem sobre Canaã. Do sul para o norte. Você percebeu?
Ou não? Ele está pegando todo o litoral. Ele está pegando as principais cidades de todo o litoral, toda essa planície filístea aí, para dizer o quê? Que o juízo vem sobre Canaã. Então as cidades que Sofonias fala, Gaza, Asquelon, Asdod e Ecrom, elas estão aí sob o domínio dos filisteus. Gat não é citada. Por que Gat não é citada? Eu acredito que Gat não é citada porque Gat já estava sob o poder de Judá. O rei Acasias tomou Gat para si antes da queda do reino do sul. Então Gat não é citada como Canaã porque já não era. Estava sob o domínio de quem? De Judá. Então Deus está pegando o restante das 5 da pentápole filisteia. Ele está falando, toda Canaã será destruída, porque eu vou destruir todas as principais cidades dos filisteus. Cidades que estão lá desde os dias de Josué. Cidades comerciais. Cidades estrategicamente colocadas porque estão justamente no caminho entre continentes. Tanto para a Síria, que quer descer para o Egito, tanto para o Egito, que quer subir para a Mesopotâmia. Ela está estrategicamente colocada num lugar, meu irmão, tão importante que até hoje estão brigando por ela. Você captou? Captou a mensagem? Quando você vê no jornal falando faixa de Gaza, você vai olhar diferente, ok? Olhe diferente. Aí o que eu quero que vocês entendam, meu irmão? Olha onde está Jerusalém. Na seta azul. Então o seu oeste, né? O juízo, você já sabe que Jerusalém já veio o juízo. Agora vem sobre o oeste, né? E aí, meu irmão, o que nós precisamos perceber, né? Que Deus está, através do nome dessas 4 cidades restantes que engloba essa pentápole filisteia, dizendo que o juízo virá. Aí você deve pensar comigo assim, o que é Gaza? Né? Gaza. Gaza é a terra dos gigantes. Você lembra? Ou não lembra? Não lembra? Não? Terra dos gigantes? Não? Não lembra? Quando fala dos gigantes, quando fala de um que tinha 24 dedos na mão, os filisteus é a terra, gente. De onde eles vieram? De onde eles vieram? Gigantes. Gaza. Você vê que dentro da região dos filisteus havia muitos gigantes, né? Tem um outro gigante mais conhecido. Vamos pegar o mais conhecido, né? Golias, né? De onde Golias veio? Gat. Tá pertinho, é filisteu do mesmo jeito. Você percebe isso, irmão? Não é à toa que Gaza tem o sentido de o forte. Por quê? Certamente os mais fortes, o quê? Estavam lá. Eu não consigo nem sequer imaginar a estrutura dessa cidade comparada com Israel nesses tempos. Você tem a segunda cidade, Asquelon. O que é Asquelon, meu querido irmão? Talvez a cidade mais comercial. Lembra dos comerciantes que estavam na porta do peixe? Certamente eles vieram de onde? De Asquelon. Talvez a cidade mais rica. Talvez a cidade mais pomposa. Terceira cidade, a cidade de Asdod. O que significa Asdod? Significa poderosa. E certa vez eles quiseram fazê-la mais poderosa ainda. Por quê? Teve um determinado tempo da história de Israel que a arca do Senhor foi tomada e ela foi levada para uma cidade filisteia cujo nome era? Asdod. E aí você sabe que ao invés da arca abençoar Asdod, o que aconteceu? O que aconteceu, meu irmão? Deus começou a punir todos aqueles que estavam lá. E disseram, nós trouxemos a arca lá de Ebenezer, não desse Ebenezer, mas da região de Ebenezer. Trouxemos, mas podem levar, porque a arca para nós aqui significa o quê? Maldição. E por último você tem Ecrom. Ecrom, meu querido irmão, é a terra do Baal Zebub, aquele que lá no Novo Testamento vai se transformar em Beelzebu.
né? E é justamente aqui, nesse contexto, que o rei Acasias peleja bastante com Ecrom, quando você lê a história do rei Acasias que eu mencionei, que tomou a região de Gate para si. Então, meu irmão, se você lê primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro de Reis, segundo livro de Reis, Crônicas, você vai perceber todas as cidades envolvidas em um tempo ou outro em relação ao povo de Judá. E Deus está falando, o meu juízo virá sobre todas vocês. Aí eu coloquei aqui, ó. Por que eu disse que Quereitas, Canaã, Filisteus e o litoral é a mesma coisa? Porque o litoral é Canaã. Canaã é a terra dos filisteus. Eu acho que até aí não tem erro. Mas a expressão é, o que é Quereita? Né? Essa é a expressão. Veja o mapa. Esse é o mapa ampliado do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é aquela porção maior azul. E ali do lado leste você já consegue ver a área de Jerusalém, de Canaã. Eu vou apontar aqui, ó. Aqui está Canaã, ok? E esse é o mar. E aqui no mar Mediterrâneo você tem 3 ilhas. Quais são as 3 grandes ilhas do Mediterrâneo? Quem sabe? A qualidade do mapa não está boa, né? Quem sabe? Creta é uma. Creta, uma, ok. Segunda? Cipros. Chipre. Terceira? Rhodes. Quem falou? Você está lendo? Você tem 3 ilhas. Essa região dessas 3 ilhas antigamente se chamava Caftor. E é justamente esse nome que é utilizado pelo profeta Ezequiel. Quando você encontrar Caftor em Ezequiel, ele está falando de quem? Desses quereitas. Quem eram os quereitas? Os quereitas é aqueles que habitavam as 3 grandes ilhas do Mediterrâneo. Então perceba ali, meu querido. Ó. Você tem a primeira ilha, você tem a segunda ilha. No meio das duas está Rhodes, ok? Ali no meio. E o que aconteceu? Veja onde está Canaã. Terceira seta. O que aconteceu? Eles migraram de uma ilha para outra e desceram para Canaã. Por isso que Ecrom tem aquela ideia imigratória. Por isso que a palavra filisteu, ela tem uma ideia imigratória. Por isso que a palavra filisteu, aplicada no contexto romano, ela tem a ideia de Palestina. Porque essa área hoje é conhecida como? Como? Palestina. Então veja que aquela área ali, irmão, foi toda obra de quê? De imigração. Então por isso que Deus os chama de quereitas. Porque ele está falando que os filisteus, aqueles que habitavam o litoral, aqueles que estavam em Canaã, imigraram das 3 grandes cidades. Captou? É isso. E aí vem, meu irmão, o que Deus está dizendo? Toda a costa filisteia, portanto, é denunciada e será o quê? Alcançada pelo juízo. Olha, eu vou ler um texto aqui para os irmãos. Ó. Amós 1, 6, 8. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei castigo. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo consumirá seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom. Amós, no mesmo contexto aqui, falando do juízo. Zacarias 9, ele diz: Asquelon verá e temerá, Gaza terá grande dor, Ecrom, sua esperança será iludida. Povo bastardo habitará em Asdod e exterminarei a soberba dos filisteus. Então veja que o que Zacarias fala, Amós fala e Sofonias fala, meu irmão, a mensagem é a mesma. Os denunciados no juízo serão alcançados. Toda a região será alcançada. Não há como fugir. Então, nessa advertência do juízo, você tem as expressões de juízo, você tem os denunciados no juízo, e agora você tem o quê? A força do juízo. E qual é a força do juízo? Não é muita coisa, não. É coisa tranquila, porque ele diz assim: a palavra do Senhor será contra vós outros. Você consegue imaginar essa expressão? Hã? Porque, vamos imaginar o seguinte, irmão. Imagina que nós somos uma igreja neopentecostal, dessas de Facebook, onde alguém pega, então,
e fala assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí você já treme na base, não é? Dependendo de onde você estiver, você já dá umas puladas, umas rodopiadas. Por quê? Porque a palavra do Senhor que vem, e geralmente ela vem a favor, em 99,999999, ela vem como o quê? Motivação para o seu bem. Deus é maravilhoso. É isso, ok? Agora imagine o conceito bíblico, ok? Qual é o conceito bíblico? Imagine a palavra do Senhor contra você. É o que está acontecendo no Brasil agora, porque no Brasil o Senhor se chama STF. Né? Então, quando o senhor STF se levanta contra o cidadão, a pergunta para o cidadão é: a quem você vai recorrer? Quem você recorre, irmão? Quem? Quem? Raimundana. Ninguém! Você não tem onde recorrer, porque o próprio STF está contra você. Meu irmão, se a palavra do Senhor é contra você, a quem você pode recorrer? Quem? O próprio Deus. Somente. E para você recorrer ao próprio Deus, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer, meu irmão? Arrepender, meu irmão. Achegai-vos a Ele, confessai os vossos pecados, porque Deus não é o STF. Se você abandonar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Então, essa é a ideia. A força do juízo. E a segunda expressão que é dita é essa: vos destruirei até que não haja um morador sequer. E aí eu fiz toda aquela análise da cidade para que você tivesse pelo menos a ideia do que eu vou dizer agora. Nós estamos falando de 800 anos de desenvolvimento. Ok? Imagine as 4 cidades restantes de Canaã, 800 anos de desenvolvimento. Para Deus, diante do juízo, seria como? Nada. Porque Deus destruiria tudo. Essa é a figura que Deus diz que nós somos como a palha. Nós somos como a erva do campo. Você já viu esses filmes apocalípticos aí? Quando o apocalipse chega através da água, da natureza, seja lá o que for. Toda a construção humana, né? Toda tecnologia não consegue salvar a humanidade, né? Aí eles dizem: a força da natureza. Ninguém pode parar a força da natureza. Ninguém pode parar o mar. Há um respeito com a natureza. E, meu irmão, você se esquece que há alguém acima da natureza. Alguém que criou a natureza. Todo o terror que a natureza pode produzir, meu irmão, e nos impactar tão fortemente, não é nada comparado ao juízo daquele que a criou. Percebe? Então, 800 anos de história fenícia seriam reduzidos a nada, porque o juízo chegou. E como diz o Salmo 47, 8, Deus reina sobre as nações. Deus domina sobre as nações. Não importa se você é Gaza, Asdod, Asquelon, se tem Baal-zebub, se tem gigante ou não. Quando o juízo chega, não ficará pedra sobre pedra. Deu para perceber, irmão? Então, para encerrar, meu tempo chega ao fim, vamos aplicar o que Deus quer nos ensinar através dessa advertência de juízo. Eu quero convidar você a ler comigo bem forte, vamos lá? A sorte... todas as épocas, tem sido a rejeição e a injúria, a perseguição e humilhação pelos seus inimigos. Quando o juízo final chegar, será diferente. O remanescente será salvo pela graça, e os inimigos dele sofrerão a desgraça. Os mansos herdarão a terra, e os arrogantes serão devastados. É isso que o Sofonias quer ensinar. Então é fato, enquanto estamos nessa terra e militamos, estamos em guerra.
Estamos numa luta. E nessa luta, meu irmão, o povo de Deus viverá a rejeição, a injúria, será perseguido, será humilhado. Poderemos até mesmo perder a nossa vida. Mas no juízo final será diferente. Porque no juízo final, meu querido irmão, a graça repousará sobre aqueles que morreram, sobre aqueles que foram perseguidos, sobre aqueles que foram injuriados, sobre aquele remanescente fiel que se arrependeu diante das mensagens de Deus Todo-Poderoso. Esses herdarão a terra que foi prometida para eles. Mas os arrogantes, os soberbos, os cheios de si, com todas as suas tecnologias, com todo o seu poderio, com todo o seu gigantismo, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, meu irmão, é isso que Deus quer dizer quando Ele diz que naquele lugar não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. Hoje sim, hoje você chora. Hoje há lágrimas, hoje há dor. Né? Hoje há sofrimento. Hoje não é fácil, hoje é difícil. Mas, meu irmão, tenha esperança. Tenha esperança. Porque o juízo do Senhor está chegando. E Ele vingará o seu povo. A vingança pertence a Ele. Ele, como justo juiz, executará esse juízo e Ele inocentará aqueles que estão em Cristo Jesus e condenará aqueles que perseguiram e não se arrependeram, aqueles que perseguiram a Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, meu irmão, tenha em vista e não se esqueça. Nessa advertência de juízo, nós temos expressões de juízo, temos denunciado no juízo e temos a força no juízo. Agora a pergunta é, quem é você diante do juízo? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? A profecia de Sofonias, ela se aplica a nós porque um juízo está chegando mesmo. Um juízo está próximo. E nós precisamos responder àquele que diz, buscai-me e vivei. Aquele que diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aquele que diz que nós devemos ser mansos para herdar a terra. Aquele que diz que devemos ser humildes para que possamos ser exaltados no tempo do fim. Então, meu irmão, a advertência de juízo, ela também serve para nós. Assim como serviu para Judá. Assim como serviu para o remanescente fiel de Judá. Poucos da nação se renderam à voz do profeta. Poucos neste mundo também se voltarão para a voz dos profetas. Poucos. Mas os poucos que se converterem, meu irmão, alcançados por Deus, herdarão a vida eterna para a glória do Senhor. Então, coloque a sua vida na presença do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Quero que você coloque a sua vida na presença do Senhor, meu. Quero que você entenda que Deus quer que você ande em santidade de vida, em retidão, cumprindo os seus mandamentos, abandonando toda sorte de pecado. É o tempo de mais uma mensagem de juízo alcançar o seu coração, a fim de que você diga, Deus, eu me arrependo, eu quero viver em santidade, esperando esse grandioso dia, certo de que Jesus já pagou a minha conta. Ele já rasgou a cédula de dívida que havia contra mim. Agora eu posso me achegar ao Senhor com graça. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa profecia. E pedir ao Senhor que nos ensine, ó Deus, para que possamos sim nos arrependermos dos nossos pecados ante essa advertência de juízo. Ó Deus, que o povo de Judá daquela época possa ensinar a tua igreja desses dias, para que nós vivamos uma vida de santidade. Porque o juízo chegará, ó Deus, e alcançará todo mundo. De norte a sul, de leste a oeste, ninguém poderá fugir dos olhos do rei quando ele vier para buscar a tua igreja. Por isso, ó Deus, que o Senhor nos encontre santos como o Senhor é santo. Que o Senhor nos encontre perfeitos como o Senhor é perfeito. Que o Senhor nos encontre em santidade e vida para a honra e glória do teu nome. Amém.